Nós vamos hoje, na aula de hoje, conversar sobre porcentagem. E antes de começar a fazer exercícios ou explicar alguma teoria que eu tenha que explicar, eu queria dizer a vocês rapidinho alguns pontos de vista que eu tenho sobre porcentagem. O primeiro ponto de vista que eu tenho é que nessa mania que a gente tem de compartimentalizar demais o conhecimento, tá? De compartimentalizar demais as coisas, a gente fica tentando rotular uma questão como sendo uma questão de porcentagem, como se porcentagem fosse um assunto. E porcentagem apenas é, na minha opinião, uma maneira de escrever uma fração. Um número. Tá? Então, eu posso escrever o número 1/2 como sendo 50 sobre 100. E essa fração de denominador 100, 50 sobre 100, eu simbolizo daquele jeito que todo mundo está acostumado, 50%. Não é porque eu estou começando a explicar porcentagem hoje que eu vou fingir que vocês nunca viram esse símbolo. Como se eu estivesse começando do zero mesmo. Ninguém nunca ouviu falar o que é porcentagem, não é o caso. E aí, nessa coisa de compartimentalizar demais, a gente acaba deixando de perceber que algumas questões são questões de proporcionalidade ou de proporcionalidade composta, como o Ed já me pediu um dia desse, ou de problemas do primeiro grau, aqueles primeiros probleminhas, pode ser um probleminha daquele tipo das torneiras, pode ser uma questão de física, pode ser uma questão de um monte de coisas misturadas, que o assunto principal é outro, mas só porque algumas informações estão na forma de porcentagem, aí a gente acha que tem que saber porcentagem. Não, porcentagem é só o jeito de escrever o número. Então, eu posso ter muito de porcentagem em matemática financeira. O assunto é matemática financeira. Bicho, no capítulo 1º desse ano, primeiros problemas, nós resolvemos várias questões, que a gente tinha uma quantidade e ela era aumentada em 3/8. Se ela é aumentada em 3/8, ela vai passar a ser que fração do que era? Aí eu dizia, se ela era 1/2 e agora vai aumentar 3/8, ela vai ficar 1/2 mais 3/8 do que era. Só que esse 1/2 eu posso ver como 8/8. E aí, 8/8 mais 3/8 dá 11/8. Então, quando algo é aumentado em 3/8, ele passa a ser 11/8. Claro, 8/8 mais 3/8. Aí você pega 3/8, pega 3, divide por 8. Vocês estão me vendo aí porque eu botei para eu não ver as pessoas, mas vocês estão me vendo, né? Sim. Sim, quando eu baixo assim, acho que só eu que não me vejo. Tá. Então, se eu pego 3 e divido por 8, dá 0,375. 0,375 dividido por 1 é 37,5 dividido por 100. Então, é 37,5%. Ok, 37,5% é 3/8. Sim, e daí? E daí que se algo aumenta 37,5%, ele vai aumentar 37,5 centésimos sobre 100. Se ele era 1/2, que são 100 centésimos, aumentando 37,5 centésimos, ele vai passar a ser 137,5 centésimos de o que ele era, vezes o que ele era, que é 1,375. O que eu quero dizer é não compartimentalizemos tanto.
nós faremos nesse capítulo as mesmas coisas praticamente que já fizemos em outros. Só que se nesses outros as coisas estavam apresentadas na forma de fração, com qualquer denominador que fosse, no passado a gente pegou em bomba mais do que agora, porque agora as frações vão ser apresentadas sempre na forma de porcentagem, ou seja, com denominador 100. Então, tem um monte de questões do passado, daqueles primeiros capítulos, que a gente vai revisitar agora, só que porque o número está apresentado na forma de percentagem, pronto, agora é outro assunto. Não. Eu falo isso porque muitas vezes a pessoa deixa de progredir porcentagem porque acha que para estudar porcentagem, ela tem que estudar porcentagem. Para melhorar nas questões que apresentam porcentagem, ela tem que estudar porcentagem. E às vezes não é. Às vezes, aquela questão envolve mais de outros assuntos do que dessa simbologia do percentual em si. Então, não sei se vocês leram o material, mas seria bom que vocês lessem, principalmente quem tem dificuldade no assunto. Eu explico aqui que as frações podem ser escritas com o denominador 100, e aí x sobre 100 é o que a gente representa por x%. Se alguém me perguntar, Alvino, quantos filhos você tem? Eu posso responder 200%. Eu até coloco aqui algumas perguntinhas bem simples. Ó. Quanto vale 2/5 de 600? Aí a pessoa faz 2/5 vezes 600. Aí depois eu pergunto, quanto vale 40% de 600? 40% de 600. Eu fico me perguntando se a pessoa que resolve essa questão daqui, com regra de 3, faz assim, se 100% corresponde a 600, 40% corresponde a quanto? Eu sempre me pergunto, a pessoa que resolve essa questão assim, por que ela não resolve essa outra também assim? Quanto vale 2/5 de 600? Já que aqui o total está representado pelo denominador 5, que lá era 100, por que ela não faz assim? Se 5 está para 600, 2 está para quanto? Por que ela não faz aqui também? Aqui ela faz 2/5 vezes 600 porque ela já internalizou, corre na veia. Esse correr na veia, óbvio, né? Não é que é porque a pessoa já transformou aquilo numa competência inconsciente, já é espontâneo. Você pode estar embriagado, desculpe, ninguém vai beber nem ficar bêbado. E está lá, 2/5 de 600, 2/5 vezes 600. E por que não 40 centésimos de 600 com a mesma naturalidade? Acho que é até bom os professores do ensino fundamental reforçarem isso, não super incentivando o uso de regra de 3 nas questões de porcentagem. A gente pega aluno no primeiro ano do ensino médio e pena, é um ano e às vezes não dá para tirar o vício de só resolver questões de porcentagem com regra de 3. É como se você quisesse resolver questões de todos os outros assuntos que têm frações com regra de 3. E quando você vai falar, a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando, precisando prestar atenção, porque uma coisa é não prestar atenção porque já sabe. Precisando ouvir, não escuta, porque naquele excesso de objetividade está esperando eu começar os exercícios. Enquanto que ela precisa mudar a mentalidade. Então, vamos olhar as frações como os percentuais como frações. Eu até coloco aqui em algum lugar. Eu acho que eu tinha escrito aqui em algum lugar
que se alguém perguntar assim, quantos filhos você tem? 100%. Só que quando eu escrevi, eu só tinha um filho, agora tem que ser 200%. Então, vê só, esse caderno está dividido em, leiam isso, tá? Ele está dividido em 3 listas, tá? 3 listas. Você tem aí a lista B01, a primeira lista dele, B01. Ela traz problemas que envolvem, todos eles envolvem os casos mais simples de problemas típicos que a gente classifica como problemas de porcentagem, tá? Que são os problemas em que ele diz que um número representa tantos por cento de outro número. Tá? A maioria das questões dessa primeira lista, elas vão ser resolvidas olhando para isso aqui. Um número A é igual a quantos por cento do número B? O que ele gasta com alimentação é quantos por cento do seu salário? Enfim, a área não sei de que é quantos por cento da área total de não sei que lá. Que inclusive essa fração que aqui eu vou representar assim, x sobre 100, que é a taxa percentual, tá? Que é a taxa percentual. Eu vou pedir licença para durante as aulas eu representar por i. Poderia até ser f, f de fração. Por exemplo, quando eu escrevo assim, veja, 20 é igual a 10% de 200. Isso é verdade, não é? 20 é igual a 10% de 200. Eu quero dizer que o i, essa taxa, a fração é o número 10 sobre 100, não é só o número 10. Eu ficar escrevendo x sobre 100 como se o percentual fosse só o x, só vai incentivar as pessoas a pensarem que o todo é 100, quando o todo é 1, 100 sobre 100, 100%, 1. Então, eu não vou dizer assim, quantos por cento? Não, e se eu dissesse assim, 20, se eu não soubesse que o percentual era esse, e perguntasse assim, 20 é quantos por cento de 200? 20 é quantos por cento de 200? Se eu botar um x nessa interrogação, eu vou encontrar que x é 10. Mas se eu fizer assim, eu só vou ficar incentivando as pessoas a acharem que 10% é 10, 10. Mas aí eu boto o porcento, que é uma abstração. Tanto que quando eu pergunto às pessoas o que é 100%, antes de dar esse assunto, a maioria das pessoas diz assim, 100% é o total, 100% é tudo, 100% é o todo. Que porcaria nenhuma, meu irmão. 100% é 1. 100% é o número 1. Tiago, você tem quantos anos, meu filho? Pode perguntar, ele vai dizer 1. Ele não diz 100%, porque ele não sabe disso ainda. Óbvio que não é muito natural você usar porcentagem para caracterizar números inteiros. O senhor quer quantos hambúrgueres, meu senhor? Eu estou aqui preparando, o senhor vai querer quantos? 200%. A gente não vai fazer isso, porque não é natural, confunde. Mas poder, pode. O que acontece é que normalmente a gente vai falar de uma fração de uma certa quantidade. Então, ou até mesmo um número inteiro de uma certa quantidade, o dobro de uma quantidade, o triplo de uma quantidade. Então, esse triplo de uma quantidade é 3 vezes essa quantidade, que eu poderia escrever 300% dessa quantidade. Mas aqui, ao invés de eu preferir colocar o x, x% de 200 é igual a 20, eu iria apagar aqui e colocar qual é a taxa I. 20 é igual a qual fração de 200?
que aí eu encontraria dividindo 20 por 200, que dá 10 sobre 100, que é 0,1, que é 10%. Porque esse porcento é o sobre 100. Então, todas essas coisas são iguais. 10% é o número 0,1, que é o número 10 sobre 100, que é o número 20 sobre 200. Então, quando eu encontro 0,1, eu encontrei 10%. Que não é a mesma coisa que 0,1%. Se eu encontrar 0,1%, aí já é 0,1 sobre 100, que é 0,001. Então, você pode escrever aí o mesmo número de várias maneiras. Então, como eu estava dizendo, quase tudo vai girar ao redor. Olha só, deixa eu ver se vai funcionar um negócio aqui. Eu passei um pedaço da manhã hoje aprendendo aqui. Espera aí, o que foi que eu fiz? Foi só eu falar, né? Passei um pedaço da manhã aprendendo. Aí eu seleciono. Oi, errei. Pego, puxo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um Ctrl D aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mas aí agora dificultou, né? Porque eu quero trazer para cá. Mas eu não vou ficar perdendo tempo, não. Era só porque eu queria me amostrar um pouquinho e brincar. Então, a maioria dessas questões da primeira lista, elas vão se resumir a isso aqui. Ó. A é igual a quantos por cento de B? E aí, no fim das contas, a gente vai ter 3 perguntonas bem básicas que ele pode fazer. Uma, quando ele quer saber o A, aí ele pode fazer algo do tipo assim, quanto é a interrogação, 15% de 390. E aí você vai e faz a conta, 0,15 vezes 390, ou escreve assim, simplifica um zero com o outro, multiplica 15 por 39, depois divide por 10. Às vezes ele vai querer o I. Ele pergunta assim, 27 é igual a quantos por cento de 218? Eu não consigo imaginar que seja muito melhor responder a essa pergunta que eu acabei de fazer aqui com uma regra de 3. A pessoa me convencer que vai fazer, se 218 está para 100, que às vezes ela bota o porcento e nem usa, que é justamente como se o 100% fosse 100. Em geral, o povo bota 100%. Assim como 27 está para quanto? Aqui nem bota o porcento, nem bota só X. Mas na prática ela faz como se isso não existisse, ela multiplica por 100, então é mesmo que ser 100 mesmo, para chegar aqui e descobrir que X vezes 218 é igual a 27 vezes 100, que é quase o mesmo que tem aqui. X vai ser igual a 27 vezes 100 dividido por 218. Aqui tem 27 dividido por 218, o que vai ter aqui também. Então, ela acha que fazendo essa regra de 3 vai fugir de uma conta, quando não vai. Eu deixo I, e esse I pode dar 0, alguma coisa, sobre 1. Aí eu multiplico por 100 em cima e embaixo. Aí vai ficar tal coisa sobre 100, que é por cento. Tá? E a terceira situação basicona é quando ele pede o B, digamos, 39 corresponde a 17% do meu salário. Qual é o meu salário? Pô, peraí, 39 é igual a 17% de quanto? Aí eu pergunto se isso tivesse na forma de fração. Fosse assim, 39, eu vou dar outro exemplo de outro percentual. 39 é igual a 2/5
De quanto? Eu quero saber se a pessoa vai fazer uma regra de 3. 39 é igual a 2/5 de quanto? Espera aí, se 39 é o 2, qual o total que é o 5? Você acha que as pessoas vão fazer essa regra de 3? Eu não acho. Eu não acho. As pessoas vão botar 39 é igual a 2/5 de x. Ou, muitas vezes, vão pegar 39, os que gostam da aritmética, vão dividir por 2 mentalmente, que vai dar o que corresponde a 1/5. Aí vão pegar esse 1/5 e multiplicar por 5 para dar 5/5. Que é o raciocínio aritmético, que está naquele livrinho pequenininho que eu já mostrei a vocês. Exercícios de problemas de aritmética. O cara só resolve as questões usando a aritmética. Ele não resolve uma equação, o livro todinho. Que é para dizer assim, não é possível que as pessoas não vão entender que álgebra existe para aquilo que só pode ser resolvido com álgebra. Ou que pelo menos é mais fácil resolver com álgebra. Mas assim, eu criar toda essa estrutura algébrica para resolver problemas que eu resolvia aritmeticamente quando eu era mais jovem. Minha filha, quando era da sexta série, final da sexta série, ela tinha um raciocínio aritmético 1000 vezes melhor do que no final da oitava série do 9º ano. Porque na sétima série, no oitavo ano e 9º ano, como chama agora, ela estudou tanta álgebra e ficou afastada da aritmética completamente por 2 anos. 2 anos dos 12 para os 14. São 2/7 da vida. É totalmente diferente de 2 anos dos 41 para os 43. Então, ela passou 2 anos perdendo tudo que foi investido até chegar em 12 anos. Tudo é um exagero do cacete, mas pense que ela atrofiou para se lascar. Ela estava assim, pronto, ficou franzinazinha. Passou 2 anos sem ir para a academia. É horrível isso. O currículo brasileiro separa os assuntos de um jeito tão ruim. Os livros bons, que são os que vêm em espiral, que fazem você revisitar os assuntos ao longo de todas as séries, são livros menos adotados. Porque são livros que dão mais trabalho. Porque são livros que fazem os estudantes pensarem. Dão mais trabalho para os pais, dão mais trabalho para os professores, dão mais trabalho para os alunos. Passam a impressão de que não estão aprendendo tanto quanto eles achavam que poderiam, e que muitas vezes o amigo do outro colégio está aprendendo mais informação, mais conteúdo, que não é o mais importante para o Enem. Não é o mais importante para o Enem. E aí, velho, para recuperar depois é novela. Tem um livro do ensino fundamental, os autores são Imenes e Leles. Não estão aqui fácil não, senão eu ia mostrar a vocês. Uma vez uma amiga minha me ligou, Alvino, queria tua ajuda, porque Rafa era a filha dela, Rafaela, quase que é Rafael, né, Rafa? Rafa tá na 7ª série, Alvino, mas eu tô com dificuldade de ajudar ela. Não tô conseguindo estudar com ela, Alvino, porque o livro dela é muito ruim. Por que que o livro dela é ruim? Qual é o livro dela? Ela disse, vou ver aqui. Aí pegou lá e me disse os autores, Imenes e Leles. Digo, Pérola, esse livro ele foi classificado como o melhor livro didático brasileiro. Foi feita uma análise. Quem encabeçou essa análise foi o professor Paulo Figueiredo, que ele era contratado pelo MEC, o chefe do cara que analisava livros didáticos de matemática no país. Foi meu professor aqui na Federal. Doutor em educação matemática, um gentleman, um amor de homem. Ele foi classificado como o melhor livro didático do Brasil. Pronto, e aí? Do ensino fundamental. E aí? Ela disse, mas sabe o que é, Alvino? Se pelo menos ele tivesse assim, um exemplo resolvido e outro igual embaixo,
Eu poderia ler o exemplo e depois explicar para ela. Porque eu ia entender, eu explicava para ela, ela fazia o próximo. E assim eu podia ensinar ela. Beleza, Pérola, tu quer uma bula tão boa que você não precisa mais de médico. É isso que tu quer. Tu quer uma bula tão explicadinha que ninguém precisa mais ir em médico. Lê lá na bula e pronto, se medica. Tu faz o seguinte, Pérola, contrata uma porcaria de um professor que tu não quer contratar, que é porcaria na mentalidade das pessoas. Porque tu tem que entender que tu não dá mais para tu ser a professora de matemática da tua filha. Já deu, dá mais não. Dá mais não. Tu não sabe nada de matemática, tu não sabe nada de ensino de matemática, pelo menos não sabe o suficiente para ensinar matemática à tua filha. Se ela não aprendeu com o professor da escola dela, porque, sei lá, ela não prestou atenção, não estudou, ficou conversando na sala, sei lá o quê, tu pague agora para ela ter uma aula particular. Poxa, Alvino. Então me diga alguém para dar aula a ela. Tá aqui o telefone. Deu o telefone de um ex-aluno que estava fazendo faculdade, menino bom danado, e que precisava, inclusive, vivia num liceu danado, um cara, pensa numa vida linda, num exemplo lindo. Falei com ele ontem, trocando ideias de probleminhas de matemática. Hoje ele é formado, casado, tem uma filha, ensina em vários colégios lá em Olinda. Quando ele ia assistir aula minha no curso, ele almoçava biscoito treloso, quando ele tinha o dinheiro do biscoito treloso. Tinha dia que ele chegava se tremendo e suado, porque foi andando de Olinda para o Derby, porque não tinha R$ 5 para consertar o pneu da bicicleta, nem tinha a passagem de ônibus. Chegava lá pingando. Obviamente suado, fedendo, porque quem não tem dinheiro nem para um ônibus, não tem dinheiro para comprar desodorante bom. Tá? Não é que a pessoa é fedorenta, não. Se eu não usar desodorante, meu sovaco vai ficar catingoso. Eu não tenho uma química no meu corpo especial que o meu sovaco não fede. Sabonete peba, se brincar, toma banho de sabão amarelo. Aí pronto, sentava lá para assistir aula, suado, com cheiro de suor. Isso mesmo. Ele não era sujo, não. Ele estava suado de Olinda para o Derby. E hoje se sustenta. Tudo na continha, não é rico. Tudo dentro das possibilidades dele. Mas vamos para frente, porque eu puxei esse assunto, mas era mais para falar de porcentagem. Então, todas as questões dessa primeira lista, pessoal, todas elas dessa primeira lista B01 giram em torno dessas três coisas aqui. Essa lista B01 não fala ainda de aumentos de um determinado percentual, descontos de um determinado percentual. Não. Ela vai ser uma lista exclusivamente disso. Porém, vinculada a essa ideia, que são aquelas três possibilidades de probleminhas bem básicos de porcentagem, eles vão florear e acrescentar outras coisas, como, por exemplo, formas diferentes, criativas, de se apresentar dados, apresentar informações. Por exemplo, isso aqui é um gráfico de setor. O povo chama gráfico de pizza, porque tem esses setores circulares aqui. Isso é um gráfico de setor. Eu poderia muito bem pegar isso aqui no Excel, chegar aqui no Excel e botar 9,1, 13,5, colocar esses valores aqui no Excel. Vocês podem me dizer aí que eu não estou mais vendo. Vocês não estão também, né? Não estão com caderno, né? 9,1 eu tenho aqui. 13,5. Vai dizendo. 18,5, 5,5, 6,9, 3, 28 e 15,5. Pronto, eu posso selecionar isso tudinho aqui, sem botar nome, mas se eu quiser botar um nome aqui, eu boto A, B, C, D, E, F, G, H. Aí eu posso selecionar isso aqui
inserir gráfico de pizza 2D. Então, ele já inseriu aqui um gráfico de pizza 2D, que é o gráfico de setores. Para construir esse gráfico aí de setores, vamos pegar aqui, por exemplo, o número A. O número A, ele é 9,1. Quanto é esse total? Bora somar esse total aqui para ver quanto dá. Esse total dá 100. Porque eram percentuais, que leseira minha, nem me lembrei que eram percentuais. Esse total dá 100. Então, isso aqui é 9,1 centésimos. É o A, que é esse azul daqui. 9,1 centésimos. Só que vai ser 9,1 centésimos nesse círculo aqui de 360 graus. Então, para construir isso aqui, eu prefiro pensar o meu total como 360 graus. Se eu calcular 9,1 centésimos de 360 graus, vai dar exatamente esse ângulo daqui. Mas aí vai ter gente que vai fazer regra de 3. Se 100 está para 360 graus, 9,1 está para quanto? Porque eu não sou contra. Veja, mas eu posso aperfeiçoar, não posso? Hoje, no começo da aula, antes de começar a aula mesmo, tirando dúvida, eu não resolvi uma questão de um jeito pior e depois dei uma melhorada? Beleza. As pessoas não querem melhorar com a justificativa apenas de que, mas eu já estou acostumado a fazer dessa maneira. Ok, desacostume. Se existir um convencimento de que desacostumando compensa, tá? Eu posso me acostumar a outro caminho que vai me dar mais agilidade. Pronto. Gaste 20 horas para economizar 5 minutos na prova. Mais 20 horas, mais 5 minutos. Mais 20 horas, mais 5 minutos. Se fosse assim mesmo, né? Se fosse assim, era bom demais. Aí você teria a garantia de que cada 20 horas seriam 5 minutos. Aí você daqui a pouco, se fosse continuar mesmo, ia ser um decrescimento linear. Daí a pouco você ia gastar 0 minutos na prova. Não é exatamente assim, mas sim, para às vezes eu conseguir fazer algo bem mais rapidamente, eu vou aperfeiçoando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Como eu sempre digo, até a limpeza da feira aqui na garagem, depois dessa pandemia, eu aperfeiçoei. Toda semana tem alguma coisinha nova que eu aperfeiçoei para que tudo fique mais seguro. Sabe? Desde o portão até a cozinha onde eu vou guardar as coisas que eu já limpei. Então a gente pode aperfeiçoar, porque não pode. Tá? Aí, essa questão aqui, por exemplo, se você for olhar direitinho, o grosso é você interpretar, olhar para o gráfico e responder. Mas tem um blá, blá, blá todo. A figura ao lado exibe em porcentagem a previsão da oferta de energia no Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. Segundo o plano, em 2030, a oferta total de energia no país irá atingir 557 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda de fontes renováveis, indicada em destaque na figura, está aqui, verdinho, equivalerá a quanto? Você vai ter que somar essas daqui. Oxi, não é fogo. Eu bati na mesinha aqui, na tecla de zoom. Eu vou até desabilitar, porque eu nunca uso esse zoom. Para não ficar me atrapalhando, mas não hoje, em casa aqui depois. Tem que ir devagarzinho, senão cansa quem está vendo. Então eu vou ter que somar esses daqui, quanto é que vai dar a soma desses daqui, deixar assim mesmo, nojentinho. Quanto é que dá essa soma? 9,1 mais 13,5 mais 18,5 mais 5,5, que é a soma desses aqui, ó. Já está aqui a soma embaixo no Excel. Só é selecionar que ele já dá a soma e conta quantos são e dá a média.
aqui embaixo, 46,6. Então, isso aqui dá 46,6%. Mas como ele quer saber qual é a parcela em toneladas equivalentes de petróleo, ele quer que você calcule 46,6% de 557. Aí você vai procurar nas alternativas. Só que em muitas questões feito essa, você olha as alternativas e vê que elas estão meio distantes, não estão tão próximas assim. Então, assim, não faria tanta diferença se eu arredondasse isso aqui para 47. Ou até mesmo, como isso aqui é 500 e tal, até para 50% aqui eu ainda ficaria próximo. Se fosse metade de 557, vamos botar 550, já que eu aumentei aqui, para dar uma diminuída aqui, já que é um produto. Metade de 550 daria 275. Então, é um pouco menos do que isso, porque, na verdade, isso aqui é menos de 50%, então é um pouco menos de 275. Então, 297 não é, eu vou na letra D, que é mesmo. Mas se for para eu fazer as contas, pelo menos fazer com 47, se eu quiser, 557 vezes 47, já vai dar perto pelas alternativas aqui e pelo valor que eu tenho aqui. Mas se a pessoa não tiver coragem de fazer isso, faz essa conta, 466 vezes 557, depois coloca as vírgulas, porque você vai ter que dividir por 10 e ainda dividir por 100. E aí faz essa continha e depois faz os ajustes, que vai encontrar essa letra D aqui. Mas o que eu quero dizer é, essa é uma questão direta daquele tipo aqui, ó. Ela é uma questão diretona desse primeiro tipo aqui. Quanto é tantos por cento de tanto? Só que aqui é 46,6% e aqui é 500. Me esqueci. E 57. E aí vocês vão ter que ficar muito atentos nas leituras, porque as formas de apresentação vão variar. Veja, no corpo lá de objetos do conhecimento que a gente tem que estudar para o Enem, estão as formas diferentes de apresentação de dados, tipos de tabelas, tipos de gráficos. Mas o que eu quero dizer a vocês é que eu não coloquei um capítulo de gráficos, um capítulo de tabelas dentro da estatística. Mas é como se aqui, ó, bati de novo no botão da mesinha. Por que quando eu bato sem querer, ele faz um exagero? E quando eu bato de propósito, ele vem bem devagarzinho. Não é fogo? Mas, enfim. Esqueci o que eu estava dizendo. Isso aqui, por exemplo, é estatística. Tá? Na estatística, ele sugere que você ensine formas diferentes de apresentar dados. Pronto, não deixa de ser estatística. Ter esse gráfico aí. Tá? E vocês vão ter que aprender a ler esses gráficos. Então, numa visão panorâmica, tem aqui de novo um gráfico de setores. Tem aqui uma outra legenda que você vai ter que entender. E eu não vou dar uma aula para entender legenda, mas eu vou, resolvendo os exercícios, lhe ajudar e se acostumando quando você não entender. Outro aqui que é uma tabela. Outro aqui que é um gráfico de colunas. Certo? Aí você tem aqui outra tabela. Essa tabela, inclusive, da questão 8, está meio confusa. E aí eu deixei ela no material de propósito, porque ela pode confundir. Não quer dizer que está tão confusa não, tá? Mas tem muita gente que pede para eu fazer essa questão 8 daqui, da primeira lista. E quando vai ver é porque não entendeu muito bem o que é que ela está querendo dizer. E eu não vou dizer antes, porque o objetivo é justamente ver se você se vira no terreno, vamos dizer assim, dificultoso, no terreno, né, árido, não sei como é que eu diria. Essa questão 9, você tem que ler com muito cuidado o que essa tabela quer dizer. Se você conseguir entender,
ela desemboca num daqueles 3 casos bem básicos, mas tem muita gente que tira dúvida dela porque não entendeu a tabela, então não é porcentagem. Aí o que eu digo é isso. A pessoa não consegue essa e fica, não, eu tenho dificuldade em porcentagem. Velho, tu já entendeu o que é porcentagem? Entendi. Então a dificuldade não é porcentagem. Comprei um headset novo para mim, mas está para chegar. Tamporoso, bem fofinho, não vai doer minha orelha. Vou até aproveitar e depois fazer um teste com isso aqui, que eu comprei um adaptador aqui para quando eu quiser descansar, ver se esse outro fone aqui funciona de boa com vocês. Quando eu cansar meu ouvido aqui, porque às vezes nessa aula muito longa isso aqui começa a doer meu ouvido, porque esse está tão velhinho que não tem mais nem a almofadinha daqui direito. Esse já deu o que tinha que dar. Aí está aqui um outro problema com um outro tipo de gráfico. Então, assim, não tem nada extra que eu tenha que ensinar vocês para vocês resolverem essa lista. Nada de assunto extra que eu tenha que ensinar para vocês resolverem essa lista. Mas algumas questões vão exigir mais atenção na leitura, na organização das informações. Essa última aqui, por exemplo, dá um infográfico. Ela bota um monte de informações aqui, ó. E não adianta nem você ler primeiro, porque você não vai nem entender. Você tem que ir lendo aqui e olhando para lá, para você ir entendendo e fazer igual a dúvida que eu tirei de Bruno no começo da aula hoje. Vai escrevendo as coisas para que as ideias vão se organizando, porque você vai lendo e as coisas vão se organizando aos pouquinhos. Principalmente para fazer a letra B. Para fazer a letra A é mais tranquilo, a letra B vai dar um pouco mais de trabalho. Mas isso aqui vai exigir muita interpretação, principalmente porque todas exigem interpretação, eu não coloquei questões diretonas demais, quanto é 20% de tanto? 50 é quantos por cento de 17? Mesmo que dê mais de 100%, não tem problema. Eu não fiz. Tá? Aí vocês vão, em casa, tentar fazer essa lista B01. Antes de fazer as questões, eu estou preferindo ter essa conversa, dar essas explicações gerais sobre o que é que você precisa em cada uma, que no caso foram essas explicações aqui do começo, essas explicações todas daqui. Aí você tem aí 15 questões, no caso eu já fiz uma só, 14 questões para resolver. No meio tem questão que é trabalhosa, no meio tem questão que é bem fácil, no meio tem questão que é mais difícil um pouquinho, porque a interpretação é mais difícil. Mas numa prova como a do Enem, você tem que ter resolvido questões trabalhosas para saber reconhecê-las. Você tem que ter resolvido questões difíceis para saber reconhecê-las. Porque esse reconhecimento vai ser mais importante, não é nem para você fazer as difíceis, é para você pular as difíceis. Quem não resolve questões difíceis tem até dificuldade de saber quando encontra uma, ela é difícil ou não. Ela vai dar trabalho ou não. Tá? Aí eu vou falar com vocês agora sobre a lista B02. B02. Tá? Ela tem outras 15 questões, mas ela já começa a falar de descontos, aumentos, porque aqui ó, valorizou 10%, o outro desvalorizou 10%. Então, essa ficha aqui vai priorizar, e é meio acumulativo, o que a primeira tem, mais questões que envolvem aumentos ou reduções. Hoje eu vou explicar o que vocês precisam para essas duas fichas. Aí eu vou pedir que quem está voltando a estudar agora, quem está, enfim, tenta se concentrar nessas duas, não entrar na terceira ficha. Porque a primeira lista é daqueles problemas básicos, aqueles 3 tipos. A segunda envolve aumentos e reduções.
E essa terceira daqui, essa terceira que eu não vou mexer hoje, mas vocês podem mexer, mas eu deixaria para depois. A não ser que você já tenha facilidade e terminou as duas e quer continuar com essa, não tem problema não. Mas essa terceira aqui é como se fosse assim uma coxa de retalhos. Ela está cheia de questões que não são questões típicas de porcentagem, são questões de vários assuntos diferentes. Questões, inclusive, que são de proporcionalidade inversa, de proporcionalidade direta, questões de problemas do primeiro grau, questões que envolvem frações simplesmente, certo? Várias questões de estilos bem diferentes, mas que têm informações fornecidas na forma de porcentagem. Por exemplo, aqui tem uma que lembra, acho que até mais de uma, que lembra uma das questões que Bruno me pediu hoje. Essa questão 15 aqui, ó. Essa é da terceira lista, essa é só uma visão panorâmica. Ó, em uma região há uma espécie de ave que pode ser azul ou verde. Azul ou verde? Dois grupos, questão difícil e as outras. Aliás, fácil e as outras. Fáceis e as outras. Duas coisas na mistura. Inicialmente, 98% dos indivíduos eram azuis. Consequentemente, 2% eram verdes. Houve uma peste que matou várias aves azuis, então eu vou tirar da azul. Mas nenhuma verde. A verde permaneceu constante. Depois da peste, 96% do novo total de indivíduos eram azuis. Que porcentagem das aves foi morta pela peste? Então ele quer saber quantos por cento do total morreu, sabendo que só morreu azul. Vou tirar algumas azuis. Essas verdes vão continuar sendo a mesma quantidade, mas vão representar um percentual diferente. E ele quer saber com isso quantas das azuis morreram. Que é o mesmo que com isso você depois descobre quantos por cento do total morreram. Você pode até supor aí que o total é 100 nessa questão, sem nenhuma perda de generalidade, porque é como se você dissesse dizendo assim, para cada 100 do total, você não está arbitrariamente, irresponsavelmente, dizendo que tem 100. Você, de modo muito consciente, tem assim, se eu não sei nada sobre o total, eu vou dizer assim, para cada 100 do total, 98 são azuis e 2 são verdes. Quantas das 98 vão morrer para que essas duas passem a representar 4%, já que as outras vão passar a representar 96, aqui vai ter que ser 4. Então, se eu pego essa questão e reestruturo para dar essas informações na forma de fração, de boa. Eu fiz isso, inclusive, deixa eu abrir aqui porque eu não abri. Eu não estava planejado de fazer. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. No caderno A, na ficha de primeiros problemas, deixa eu ver se eu acho aqui, Ctrl End. Se for realmente aqui, né? Não é não. Espera aí, vice. Deixa pra lá. Eu digo a vocês, eu achava que estava fácil aqui, mas não está não. Era uma questão que era assim, foi até de uma Olimpíada do Rio de Janeiro há um tempão, uma questão interessante. Na cidade de Itapipoca, 10% dos gatos pensavam que eram cães e 10% dos cães pensavam que eram gatos. Todos os cães e gatos foram consultados por um psicólogo e descobriu-se que 20% dos cães pensam que são, dos animais pensam que são cães, incluindo os que realmente são cães e os gatos que pensam que são cães. Aí no final ele queria saber quantos por cento de todos os animais são gatos. Eu peguei essa fração, que era de porcentagem,
e troquei 10% por um décimo, troquei 20% por um quinto, troquei a pergunta, que era quantos por cento, por que fração, pronto. Aí eu pego essa questão, jogo para o início do ano, no capítulo que envolve frações, pronto. É um raciocínio. Aí você tira e joga no capítulo de porcentagem. Ah, agora virou regra de 3 e porcentagem. Véi, eu já tive muita vontade, mas eu não tenho mais, de não ter esse capítulo de porcentagem. Não tem. Pronto. Só que eu já descompartimentalizo um bocado. E o povo estranha, por mais que eu saiba que vale a pena, muita gente estranha. As pessoas querem sair de uma aula dizendo assim, pô, nessa aula eu não sabia fazer um monte de coisa. E agora eu sei. Você vai sair da aula com aquela sensação de, meu irmão, que aula produtiva danada, velho. Eu não sabia fazer isso, agora eu sei. 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 Que aula do cacete. Sabe quando é que vão ter muitas aulas assim? Mais para o fim do ano. Porque mais para o fim do ano eu deixei a maioria dos assuntos que são mais conteudistas. Então são assim, sem degradê, entendeu? O difícil vira fácil bruscamente. Minha filha tem prova de matemática amanhã. Quando eu terminar aqui com vocês, eu vou ficar com ela até meia-noite, 1h da manhã, revisando umas coisas que ela quer. Mas geometria espacial, que é o que ela está com mais dificuldade, eu vou explicar ela aqui em meia horinha. Porque é paybuff, meu filho. TB, 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 TB. Eu vou terminar, ela vai dizer assim, oxe, pai, que massa, agora eu estou sabendo tudo. Sim. Porque é informativo. Agora, eu duvido eu resolver o problema dela de análise combinatória hoje. Ela também vai ter prova de análise combinatória, que inclusive é minha, porque eu sou professor dela. Mas análise combinatória eu venho mandando ela estudar e acompanhando há um tempão. Hoje, a prova é amanhã. Hoje de noite eu vou tirar nenhuma dúvida de combinatória mais. Deixei para agora. Ela, não, vá priorizando, minha filha. Geometria espacial, mais pertinho eu lhe explico. Vá fazendo as outras coisas. Porque são coisas mais conteudistas. Dão a sensação de que eu aprendi muito de uma hora para outra. Porque aprender a raciocinar é lento. É devagarzinho. É como se fosse assim uma dieta para você emagrecer e uma lipoaspiração. A lipo, tirando o que fica ferido e tal, fica roxo, não sei o quê, é brusco. Uma plástica, a mudança é brusca. Emagrecer numa dieta, não. É lento. Tirar a barba é brusco. Deixar a barba crescer é lento. Aí é uma mudança que as pessoas não notam tanto. Quando você deixa a barba crescer, ninguém vai estranhar aqui em casa. Eita, que barbona! Mas quando eu tiro, caramba! Se eu fosse malicioso, eu ia propositalmente colocar no começo do ano os assuntos que a pessoa transforma difícil em fácil bruscamente. Feito geometria espacial, feito funções, algumas coisas sobre funções, pelo menos. O basicão sobre funções, você bruscamente aprende muita coisa. Porque é mais conteudista. Né? Calcular volume de um cilindro. Você pode não saber agora e daqui a 5 minutos saber. E aí qualquer questão de volume do cilindro virou ridícula. Porque é só saber como é que faz. Então, se não sabia, não sabia. Se sabe, agora sabe. Resolveu. Aí eu ia, no começo do ano, estimular as coisas mais conteudistas, ia ter muito essa sensação de, caramba, estava sendo muito útil esse curso. Tanta coisa que eu não sabia, agora eu sei. Aí eu ia deixar os probleminhas, né, do começo do ano, que exigem muito da Cuca, para setembro, ia deixar a análise combinatória para setembro, ia deixar essas interpretações de porcentagem para setembro, que são coisas que você progride em degradê, igual uma barba cresce. E aí, bicho, você ainda ia pensar assim, a culpa é minha. Porque eu venho aprendendo tanto com Alvino, se agora eu não estou conseguindo, o problema é meu. Não, velho, nem é teu, nem é de Alvino. É do que você está trabalhando. É da virtude intelectual que está sendo cobrada de você, que é outra.
Conhecimento é uma coisa, memorizar informações, fórmulas, é uma coisa. Deixar o raciocínio, a capacidade de pensar mais fluida, Ave Maria, isso dá trabalho, viu, meu velho? Fora a grande maioria dos estudantes que resistem a isso, que não querem isso. Todo ano, no começo do ano, eu perco os alunos do começo do ano, que são os alunos que querem o imediatismo. Olha, se quando eu tinha 600 alunos eu não fazia isso, agora é que eu não faço mesmo. Agora é que eu não faço mesmo. Porque financeiramente, beleza. Quer que eu vou... Tá, beleza, eu vou ficar super mais pobre agora se vocês forem-se embora. Não. Meu objetivo aqui com vocês nem é agora principalmente esse. Não que eu seja contra ganhar mais dinheiro, não. É para vocês indicarem meu curso. Vocês ficam querendo aí menos gente aqui para vocês, só vocês tirarem dúvidas. Mas é para indicar, não estou dizendo isso. Mas é importante que os assuntos que exigem que o raciocínio seja desenvolvido, a gente tenha mais tempo para eles. Porque não é de imediato. Não é. E nem vai chegar a um nível topo. Assim, daqui eu não tenho mais o que passar. Aí no fim do ano, vocês vão ver, todo ano eu faço essa pergunta. Chega no fim do ano, é cada aluno sorrindo na aula. Eita, poxa, a na aula hoje foi tão boa. Véi, tu pensa que foi por conta de mim que a aula hoje foi tão boa. Mas não foi. A aula de hoje é muito informativa. Então eu consigo provocar grandes transformações em pouco tempo. Só que como essas aulas são muito informativas, se você também esquecer essas informações, você está ferrado. Então, estrategicamente, eu deixo para perto da prova, porque perto da prova é menor a probabilidade de você esquecer. Isso só é ruim estrategicamente para eu ganhar dinheiro no mundo imediatista em que a gente vive. Mas como eu não sou imediatista, fora algumas coisas que eu ganho, que não é dinheiro, que é a credibilidade. As pessoas, quando falam de mim, dizem, peça a opinião de Alvino, porque eu lhe garanto que ele não vai mentir. Se ele não tiver uma opinião, ele até diz que não tem opinião, mas vai falar com ele. Como eu já ouvi várias pessoas desconhecidas assim, eu vim estudar aqui porque meu primo disse que eu viesse por isso, isso, isso e isso. Aí os olhos quase enchem de lágrimas assim, precisa assim, pô, pelo menos uma coisinha, né? Porque é fácil você vender. Velho, eu vi no Instagram um dia desses, um professor vendendo uma live, que com essa live ele ia garantir que os alunos iriam fechar a prova de matemática de qualquer concurso público. Olhe, quem tiver com preguiça não venha, porque vai ser uma aula longa, viu? Para eu conseguir deixar você pronto para fechar a aula, vai ser uma aula longa. Aí ele cansa, porque com as pessoas bem cansadas, é ótimo vender. A pessoa está com raciocínio já lento. Aí você vende. E na hora dele vender outra coisa, no fim dessa grande live, ele diz assim, mas é só até agora, tá? Quando terminar a live, acabou a promoção. Pensa rápido. Todo mundo que vem me vender coisa assim, eu digo, aqui para tu. Não compro. A não ser que eu já tenha ido para comprar. Mas se a desculpa for, é só até agora, tá bom, não compro. Dia desse foi minha filha numa loja de não sei o que, de depilação. Pai, eu tô aqui, mas ela disse que essa promoção é até hoje. Ela disse, foi minha filha, que era até hoje. Foi. Eu posso comprar? Não. Só porque ela disse que era até hoje, não. Pode não. Não, pai, não sei o que. Não, minha filha, não vai comprar hoje, não. É caro e não vai comprar hoje, não. Tá bom, tá certo. Quando foi no fim da semana, ligou, pai, ó, baixaram mais ainda aquele negócio. O que foi que eu disse a você? Foi o que eu disse a você? Então, assim, o povo não tem escrúpulo não para mentir, não. O povo não tem pudor não para mentir, não. Mas bora lá, vamos voltar. Isso tudo é para... Eu sei que eu posso ter falado demais, mas é para vocês se encorajarem.
se encorajarem e não o contrário. A aula pode ter um papo assim também, não tem problema. Então, essa lista B02, eu nem vou fazer nenhuma questão dela hoje, tá? Ela vai falar sobre... Meu Deus, cadê minha caneta? Aqui. Ela vai falar sobre aumentos... Vocês estão aí, pessoal? Tá dando para acompanhar a aula? Tá cansativo? Tá legal? Boa. Sim, dá pra Estamos ouvir sim. tranquilo. Então, a gente vai falar sobre aumentos e descontos ou reduções percentuais. Mas vocês lembram... Eita, Arthur tá pedindo para entrar, acho que ele caiu. Vocês lembram que a gente já estudou isso? Sim. Ou não? Sim, eu já estudei contigo. Não, esse ano. Vocês lembram Aumenta. que a gente já estudou isso esse ano, porém com outro nome? Vou mostrar agora Frações. para vocês, viu? Vou mostrar agora para vocês o assunto da aula de hoje. Já. Olha aqui, eu já ensinei. Fração. Eu posso até fazer mais bonitinho, que é colocar isso aqui, essa página aqui, lá no coisa, ó. Olha que massa. PDF. Aí eu vou aqui. É uma ficha que eu preparei em 2018, mas continua a mesma. Ela toda. Oh, olha ela aqui, já posso riscar aqui em cima. É uma outra vantagem desse software. É que eu não preciso ficar dando print screen. Quando for um PDF, ele já vem direto. Eu já ensinei, minha gente, esse assunto. Um valor inicial V0, o antes, sofre um aumento ou uma redução de um percentual I, aqui está de uma fração F deste valor inicial, resultando num valor final VF. Isso foi a ficha. E aí a gente deu exemplos. Um valor inicial V0 foi aumentado em 2/7. Qual o valor final? Eu quero que vocês, já que eu já dei o assunto, pensem logo em 9/7 de V0. Porque vocês vão pensar que é 1 inteiro de V0 mais 2/7 de V0. Esse 1 inteiro são 7/7 de V0. 7/7 mais 2/7 dá 9/7. No fim das contas, esse valor final é o valor inicial vezes 1 mais a fração, que é exatamente 1 mais 2/7. 1 mais 2/7 de V0, 1 inteiro mais 2/7 dá 9/7. Que é 1, alguma coisa. É só calcular quanto é 2/7 e somar com 1. Vocês estão me entendendo? Esse daqui eu posso simplesmente dizer que é um I. E aí, meio que, não precisa memorizar, mas compreender que quando eu pego o valor inicial e multiplico por 1 mais o percentual que ele aumentou, eu obtenho o valor final. Por que eu fui tão devagarzinho quando expliquei isso? Para ser mais rápido quando eu fosse dar a porcentagem. Senão ia ter que chegar aqui e vou explicar a porcentagem e eu vou explicar isso tudo de novo. Aí eu só conecto. Nós estamos falando da mesma coisa. Quer ver? Imagine que essa fração, vamos pegar um outro exemplo, com uma fração
que esteja na forma de porcentagem, eu posso escrever aqui assim. Um valor inicial sofre um aumento de 32%, passando a valer VF, é o valor final. Então, o valor final será o valor inicial mais 32% do valor inicial. Isso aqui é 1/3 do valor inicial. Só que agora, como o denominador é 100, é melhor eu olhar esse 1/3 como 100%. E 100% mais 32% vai ficar 100% mais 32% de V0, que é 132% de V0, que é 1,32 V0, que é 1 mais 0,32 V0. Sei lá, é V0 vezes 1 mais 0,32, que é o I. E isso tudo é o valor final. Então, bicho, quem entende isso que eu fiz com frações, quem entende isso que eu fiz aqui com frações, eu posso até aceitar, mas assim, eu não gostaria de aceitar que não entenda isso aqui. Esse 1 mais I já é o fator de ampliação. Esqueci do M. Fator de ampliação. Fator de aumento. Por exemplo, se vai aumentar 20%, que é 0,2, se eu multiplicar por 0,2, eu vou encontrar só o aumento. Quanto? Se eu ganhava 1.000 e aumentar 20%, quanto vai aumentar? 20% de 1.000, que é 0,2 vezes 1.000. Mas se aumentar 20%, vai passar a ser quanto? 120% do que era de 1.000. Então, 1,2 vezes 1.000, valor final vai ser 1.000 vezes 1 mais 20%, ou seja, 1.000 vezes 1,2. Esse 1,2 é um fator que estica. Eu posso aumentar coisas somando uma parcela ou multiplicando. Quando eu tenho um fator de aumento, 1,2, ele não vai aumentar a mesma parcela. O quanto ele vai aumentar de parcela vai depender do inicial. Por exemplo, multiplicar 1.000 por 1,2 vai transformar em 1.200, não vai, minha gente? Então, de 1.000 para 1.200 aumentou 200. Se fosse 10.000 que eu multiplicasse por 1,2, iria para 12.000. Não aumentou 200, aumentou 2.000. Mas 2.000 representa 20% de 10.000. 200 representa 20% também de 1.000. Eu aumento o mesmo fator, mas não aumento a mesma parcela. Porque os iniciais eram diferentes. Aumentar a mesma parcela translada. Tudo sobe o mesmo tanto. Multiplicar pelo mesmo valor é aumentar proporcionalmente. Mas não aumenta o mesmo tanto. Quem aumentou o salário, que era 1.000, em 20%, vai ter R$200 a mais para gastar. Quem aumentou 20% no salário, que era 10.000, vai ter R$2.000 a mais para gastar. Ou para guardar. Quem aumentou 100.000, quem aumentou 20% numa renda de 100.000, vai ter 20.000 a mais para fazer o que quiser. Tá? Isso é um fator de aumento. Essa semana, minha cunhada, irmã da minha esposa, e o marido completaram anos, não sei quantos anos de casados aí, botaram no grupinho da gente, no Zap. Hoje é nosso aniversário de casamento, olha aqui o nosso jantar, então o bicho cozinha bem que só a peste. É só prato chique, velho. Não tem um restaurante em Recife que faça os pratos que aquele cara faz, não. Meu irmão, impressionante. Aí ele bota a foto só para fazer inveja. Aí eu disse que Deus,
sei lá, que esse amor se multiplique. Aí botei reticências, né? Aí continuei embaixo, por um número maior que 1. Aí agora eu vi firmeza, gostei, Se o amor multiplicar por 0,8, vai encolher. O amor multiplicar por 0,5 vai ficar metade. Mas multiplicar por 1,5 vai passar a ser 1,5, o que era aumentou meia. Então, esse multiplicar por 1,5 já dá o final quando o aumento é de 50%. Então, o que vocês precisam saber é isso. O que vocês precisam saber é que quando for aumento, vocês vão multiplicar por 1 mais i. Quando for redução ou desconto, vocês vão multiplicar por 1 menos i. Por exemplo, se eu tiro 20%, eu fico com 80%, que é 0,8. Então, ao multiplicar por 0,8, eu já fico com os 80% depois de tirar os 20%. O fator 1,2 é um fator de ampliação em 20%. 0,8 seria um fator de redução em 20%. Porque se eu tiro 20%, eu fico com 80%. Vocês estão me entendendo? Então, deixa eu resumir aqui. Tá? Se eu tenho aqui um aumento de uma taxa I, o valor final, já com o aumento embutido, é o valor inicial vezes 1 mais I. E você pode usar essa fórmula, mas eu gostaria muito que você entendesse de onde ela vem. Uma redução percentual, o valor final vai ser o valor inicial vezes 1 menos I. Tá? E você pode ter vários aumentos e vários descontos sucessivos e querer saber quanto vai ficar no final, depois disso tudo. Tá? Quanto é que vai ficar no final, depois disso tudo? Por exemplo, o camarada ganhava, sei lá, 6 mil, vai ter um aumento de 30%, então vai ser multiplicado por 1 mais 30%, 30% é 30 sobre 100, que é 0,3, então isso vai ser multiplicado por 1,3, aí vai passar a ser isso aqui. Aí esse valor atualizado, digamos que seja reduzido em 20%, então ele vai passar a ser multiplicado por 1 menos 20 sobre 100. 20 sobre 100 é 0,2, 1 menos 0,2 é 0,8. Então isso tudo é multiplicado por 0,8. O valor final mesmo vai ser esse. É como se esse valor final aqui fosse 6 mil, que é o valor inicial, vezes 1 mais 30%. Aí esse atualizado é multiplicado por 1 menos 20%. Aí quando você fizer esses cálculos todos, você vai encontrar já o valor final. E com ele, dá para você ver se no final das contas aumentou ou diminuiu, como é que ficou. Quem estiver enferrujado nessa lista complementar daqui, sugiro rever, dar uma lida. Se não tinha feito essas questões, fazer também essas questões. Esses assuntos são extremamente importantes. E isso tudo aqui precisa ficar muito rápido. Vocês têm que ficar muito fluidos, pelo menos nessas questões mais diretas disso. Porque quando uma questão tiver muita interpretação, que a gente perca tempo na interpretação, mas que a gente não perca tempo mais pensando que quando aumenta 15%, a coisa fica multiplicada por 1,15. Eu não quero que seja gastado tempo, pelo menos com isso. Aumenta multiplicando por 1,15 se eu quiser obter o valor total acumulado. Se eu quiser saber só quanto aumentou, eu multiplico por 0,15 ou 15 sobre 100, que foi o que eu fiz
Na dúvida que Bruno colocou para mim, no começo da aula. Quando eu disse a vocês que eu estava resolvendo pela primeira vez, eu já tinha visto essa questão, mas eu nunca tinha parado para fazer ela toda até o fim, ou se eu fiz, eu não lembro. Então, quando ele disse que aumentou 15% aqui em algum lugar, eu já pensei que isso ia ser multiplicado por 1,15, tá vendo? Mas quando depois ele perguntou quanto é que ele ia ter que comprar, opa, se ele quer saber quanto ele vai ter que comprar, ele quer saber só quanto é a nova terra que ele vai comprar. Então, se eu descobrir só o que vai aumentar, já é suficiente. Aí foi quando eu desisti de multiplicar por 1,15 e decidi multiplicar por 0,15 para ter só o aumento e não o acumulado, o antes mais o aumento. Se eu quisesse o antes mais o aumento, eu ia multiplicar por 1,15. Como eu julguei que ia ser mais prático obter só o aumento, eu multipliquei por 15% ou 0,15. Então, que a gente treine bastante isso para que o nosso forte seja, pensei em outra coisa, que a gente treine bastante isso para nessas coisas mais mecânicas a gente tá ágil e na questão que exija muita interpretação, nossa energia maior seja gasta interpretando e não pensando ainda, eita, quando aumenta 15% eu faço o quê, hein? Aí não rola. Não rola. Vocês estão entendendo? Sim. Eu sei que para quem já é bom em porcentagem, já flui bem, de repente pode dizer assim, já sabia disso e talvez nem precisasse estar assistindo essa aula. Aí é com vocês vão sentindo aí, não é agressão nenhuma para mim. Mas hoje é o dia de falar de porcentagem, então eu estou explicando porcentagem aqui do zerão. Tem uma ficha complementar que eu vou mostrar para vocês e vou colocar no grupo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa ficha aqui vai para o grupo, tá? Que tem um bocado de questão diretona, assim. E eu sugiro que vocês, eu queria que vocês, de novo, vou abrir ela lá. Deixa eu abrir ela lá. Está perto de terminar a aula. Porcentagem. Entre as vantagens e as desvantagens desse software, eu gostei das vantagens. Estou preferindo as vantagens. Cadê onde ele botou? Vocês viram onde ele botou de porcentagem? Foi aqui, foi por cima da outra. Foi, ó. É porque eu estava aberto aqui. Ele bota onde eu estiver, então. Nada não. Um produto custava R$ 158,00 e sofreu um aumento de 38%. Passou a custar quantos reais? Então, eu ficaria bastante contente se você já pensasse 158 vezes 1,38. E pode até parar aqui ou fazer essa continha na calculadora. Essa ficha complementa já 8 aqui, que eu vou botar no grupo. A primeira vez que eu bolei ela, eu bolei para ser um testinho que eu passaria para os meus alunos de primeiro ano. 12 questões, ó, um testinho. Eles tinham 50 minutos só para fazer esse testinho, mas eles podiam levar a calculadora. Só não podiam usar o celular, porque não podia. Tinha que levar uma calculadora. Aí eles levaram a calculadora para o colégio e em 50 minutos eles tinham que fazer essas 12 questões. Eles não perderiam nada porque a nota deles, ficou aqui em cima, está atrapalhando. A nota deles, desse testinho, cada questão valia 0,1. Então, se eles acertassem as 12, eles teriam 1,2 a mais na prova que eles tinham feito. Então, só ganhariam. Mas quanto mais rápidos, mais ganhariam.
E aí, eu queria que eles pensassem isso e já usassem a calculadora para encontrar a resposta. Um produto custava R$ 198,00 e teve um desconto de 37%. Quanto ele passou a custar? Eu quero que você chegue aqui e faça. 198 é o que era. Se eu vou tirar 37%, então eu subtraio de 100, eu vou ficar com 63%, ou seja, eu vou multiplicar por 0,63, porque já é 1 menos 0,37. Aqui eu fiz 100 menos 37, porque foi o que veio na minha cabeça, foi a ideia que eu tive. Porque eu não estou engessando, eu estou deixando fluido. Se agora eu quis pensar 100 menos 37, 63% é 0,63. Pronto, eu boto 0,63. Então, se vocês conseguirem dar uma olhadinha nesse complementar já, para montarem rápido isso aqui, caso consigam, e as contas podem até, nessa ficha aqui, fazer na calculadora, porque eu coloquei uns números bem chatos, já que eles iam ter a calculadora. Porque na vida real isso acontece muito. Ótimo, façam isso. E aí vocês fazem as listas, eu vou tirar isso daqui, porque está misturando com tudo aqui. Aí vocês façam. Vai mandar hoje? Mando. Acabou aqui, eu mando no grupo. Posso mandar até agora, porque as duas coisas estão na minha frente aqui. Já mandei. Então, vocês vão fazer a lista B01, vão fazer a lista B02, vão fazer a complementa já, que eu acabei de mandar. Depois a gente vai fazer a B03. Agora, vocês vão treinar porcentagem. Vocês vão treinar porcentagem o resto do ano, meu filho. Porque porcentagem é muito importante. Então, tem que ficar treinando o ano inteiro. Porque muitas vezes porcentagem vai aparecer em outros assuntos. Eu só vou poder colocar questões de porcentagem que envolvem volume de sólido depois que eu ensinar volume de sólido. Na revisão, quando a gente estiver fazendo revisão, vão ter muitas questões de porcentagem embutidas com outros assuntos. Porque, na verdade, depois que eu sei que 115% é a mesma coisa que 1,15 e que se eu quero aumentar 15% é porque eu vou transformar 100% em 115%, que é multiplicar por 1,15, isso é aritmética, isso é número. É só entender que multiplicar por 1,15 é aumentar 15%, assim como multiplicar por 2 é aumentar 100%. Mas aí eu posso ter isso misturado com qualquer coisa. Como eu disse, eu poderia muito bem não ter um capítulo de porcentagem e, de propósito, dentro dos outros capítulos, colocar porcentagem sem ter um dia para dar aula só de porcentagem. Seria muito legal, as pessoas iriam estranhar, iam dizer que eu não dei o assunto de porcentagem, então eu não faço. Até porque, tendo essa conversa e colocando questões com porcentagem nos capítulos seguintes, eu garanto fazer o que eu gostaria de fazer. Tá certo, minha gente? Vocês têm alguma coisa para dizer? Eu parei por aqui. Vocês querem dizer alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Vocês falaram um pouco hoje. Espero que seja porque estavam aprendendo tudo. Que ninguém tenha tirado um cochilo aí sem querer. Lendo tudo aqui. Querendo não tem problema não. Foi cochilo, um cochilinho é um perigo nesse tempo que a gente tá com muito sono. Eu mesmo, velho, meu lazer tá sendo de madrugada, eu não tô conseguindo dormir cedo não. Aí quando foi agora eu trabalhei até perto de 6 horas. Aí eu cheguei lá no quarto, disse que eu vou descansar aqui, um cochilinho de 20 minutos. Aí depois eu vou jantar e vou para aula com os meninos, 7h30, ela tá certo. Aí eu me encostei assim na cama, só para dar uma relaxada. Véi, eu apaguei completamente. Eu tava roncando pesado. Quando foi de 7h15, por sorte, que viu o relógio. Se Alvino, tu não vai ter aula dentro de 7h30, né? Tu ainda vai jantar? Hã? Que horas são?
7h15, eu disse, caramba, velho. Eu iria emendar até 10 aqui dormindo, sem saber nem onde eu estava, quanto mais que horas eram. Não é. Aí foi na hora, pronto, nessa mesma hora eu disse, pessoal, eu vou atrasar uma besteirinha. Porque senão eu não ia comer. Aí sem comer eu ia dar aula ruim. Mas assim, eu dei vacilo, era para eu ter colocado um despertadorzinho. Eu me garanti e me ferrei. Mas eu tenho uma santa não, tenho uma grande esposa e ela me acordou. Ah, É tá isso aí. latindo, vou chamar Branco e Dó pra latir junto. Eita, tá ouvindo aí, né? Sim, minha gente, então beleza. Ó, quem vai estudar a porcentagem tem muita coisa para essa semana. Então estuda a porcentagem, porque aí na próxima aula vai ser muito exercício. Aí eu vou ficar fazendo questões, uma semana, 2. Eu posso inclusive já começar outro assunto e ficar toda semana fazendo algumas de porcentagem, porque a gente não precisa ficar só em porcentagem até esgotar todas as dúvidas para poder começar outro assunto. Até porque é muito bom que eu tire umas dúvidas e com aquelas que eu tirei, vocês já tentem fazer de novo. As que não tinham conseguido. Porque, como eu disse, quem tem dificuldade vai se aperfeiçoando aos pouquinhos. Aí, a cada semana que passa, a pessoa vai melhorando um pouquinho e aí já vai ficando melhor. Já vai achando as coisas mais fáceis. Esse livro que eu comprei, que agora eu posso pegar, né? Porque estava esperando lá ele tirar o coronavírus se tivesse. Esse livro que eu sempre tive vontade de comprar, eu estudei o da biblioteca, não foi ele todo. Mas quando eu estudei, em 1990 e alguma coisa, eu achei ele mais difícil. Lendo agora, eu já acho ele mais fácil. Porque ele fala de combinatória, fala de probabilidade. Aí fora a faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado. E fora isso, eu dei muita aula disso, fiz muitos exercícios. Então, é natural que agora seja outro alvino lendo o mesmo livro. E isso é massa. E eu digo muito assim, registra essa experiência para encontrar prazer nessa transformação, mesmo que seja lenta, e registra bem na memória como essa experiência foi boa, para você não fugir de uma outra experiência desafiadora no futuro, porque vai levar tempo para você transformar. Sabe? É bom registrar isso. Tiago tá com uma maniazinha de morder. Assim, ele tá com uma agressividadezinha, aprendendo que dá tapa, que morde. E aí, quando ele não gosta de uma coisa, não quer ir para onde a gente está pedindo, aí ele morde, principalmente Malu. Ele é esperto, percebe. Quem ele não morde nem a pau sou eu. Não sei o que é. Aí a gente estava fazendo algumas coisas, ele não melhorava. Ontem eu pedi para falar com uma colega que é psicóloga, bati um papo com ela só sobre isso. Ela me deu um bocado de orientação para eu ver o que é que eu vou fazer. Mas Malu estava super triste. Eu já tenho cuidado, Malu também. Poxa, pai, isso é muito chato. Eu vou falar com o menino, toda contente. E o menino já vem me dar uma mordida no meu rosto. Minha filha, o menino tem 1 ano. Vamos ver ele se transformar? Vamos ver? Vamos ver como ele vai mudar de pouquinho em pouquinho. Aí, depois das orientações que eu tive ontem com essa psicóloga, de ontem para hoje a gente já notou algumas melhoras. Mas ela, pelo menos, já disse para mim assim, Alvino, faça isso. Não deixe. Fale com firmeza, sem gritar, obviamente. Você não vai... Que ele não tenha medo, mas que ele tenha respeito. Mas vai demorar um tempinho, porque ele está na fase oral. Tudo dele é com a boca, então ele vai morder. Ele não tem noção de que isso machuca. Ele morde a mão dele quando ele está nervoso, aí morde a mão. Daí pouco chora porque mordeu a mão e doeu. Aí eu vou explicando. De ontem para hoje já melhorou um pouquinho. E o que é que eu vou dizer? Daqui a uma semana que ele estiver bem melhor, aí eu vou dizer a Malu, lembra? Ó aqui, ó agora. Minha filha, Tiago não é um brinquedo, nem é um cachorro. Desculpe, prof, eu achei isso agressivo, porque meu cachorro é mesmo que ser um filho.
tá? Ele é igual a ser meu filho. O meu não é, mas se o seu é, tudo bem. O meu dorme no quintal. Meu cachorro não é igual a ser meu filho. Eu já tive cachorros, eles morreram, eu chorei, mas eu não vou mentir e dizer que eu chorei igual eu choraria se um filho meu morresse. Não vou mentir, tá? Mas eu cuido muito bem dos meus cachorros. Só que o que acontece? Para educar um cachorro, ele tem um cérebro de cachorro. Então, para educar um cachorro, eu adestro. Eu só educo o cachorro por condicionamento. Gente, não é cachorro nesse sentido. Não é nem do amor, nem do cuidado. Eu estou falando de como educa cachorro. Então, Tiago não é um cachorro. O jeito de educar Tiago é outro. Então, a gente não tem um brinquedinho aqui em casa, não. Você tem um irmão. Tem lado bom, tem lado ruim. Mas eu estou esperando. Quando ele melhorar daqui a um mês, aí eu vou dizer, guarde esse período aí de meses na mente para você lembrar que as coisas são transformadas num degradê que você nem vai percebendo, mas quando você pega essa cor e essa, apaga o que está junto e cola uma junto da outra, você vê assim, tuf, tuf, a mudança brusca. Mas se você for andando, você não nota. Você não percebe nenhuma mudança brusca. Mas daqui para aqui você percebe. Muitas coisas são assim. E na aprendizagem, para essas coisas que são assim ocorrerem, a gente precisa de tempo, precisa de tempo eu já disse, mas de vivências mais profundas. Porque com essas vivências mais profundas, tendo uma experiência mais aprofundada, olhando mais de perto, mesmo que você demore mais, explicando, vendo mais exemplos, o nosso cérebro ele tem um poder de compressão. Está escrito aqui nesse livro. A mulher diz, a autora diz, professora de Stanford. Ela não é qualquer educadora matemática, não. Ela se formou no King's College. Ela não fez na Farif Sassaf, não. Se formou no King's College e hoje é professora de Stanford. E é uma das referências. A amiguinha dela, a amiguinha íntima dela, é a que escreveu aquele livro Mindset, que é todo mundo lê. Ela diz, você tem uma experiência profunda, demorada, aí quando você está craque naquilo, o cérebro tem o poder de comprimir. É como se aquilo ali agora no seu cérebro ocupasse pouco espaço, porque você acessa ligeiro. Ligeirinho, quando eu estava no meio da leitura daquela questão que Bruno me pediu, ligeirinho eu reconheci. Meu cérebro vasculhou e disse, é igual aquelas questões em que eu tenho duas partes e aumento só de uma, ou reduzo. Que aí eu vou pegar pela que é fixa, que não mudou. Resolvi. Mas para eu acessar rápido, eu tive que fazer muitas daquela. Muitas. Eu não estou dizendo que eu tenho para vocês exatamente, olha, se vocês fizerem exatamente essas questões aqui, é que vocês vão aprender. Não é. É se vocês tiverem essa postura, aumenta a probabilidade de vocês irem melhor na prova. Não vou garantir nada. A grande maioria dessas coisas que, olha, faça aqui para ganhar o seu 900. Estude comigo que eu faço você ganhar 950. Eu provo. Olha aqui os meus alunos que já tiraram 950. Eu só vou acreditar num professor que faça isso. Eu só vou acreditar num professor que faça isso no dia que ele me der todos os dados. Todos. Ele tem que me dizer assim, eu tenho tantos mil alunos e aqui estão as notas de todos. Todos. Não é só pegar as notas de quem tirou acima de 900, não. Aqui estão as notas de todos, antes e depois. Antes de estudar comigo, a nota foi essa. Depois de estudar comigo, foi essa. Comprovar que ele não fez nada com mais ninguém, não estudou com outra pessoa. Ah, tenha santa paciência. Quem vai fazer você aprender, principalmente, é você. Você. E eu não estou mentindo dizendo que sou eu. Mas há quem queira que minta. Ó,
Eu tenho um caminho que você vai encontrar esse caminho, vai resolver o seu problema rapidamente. É só você seguir o que eu estou mandando. Siga o que eu estou dizendo e confie em mim. Olha aqui os resultados que eu já tive. Aí muitas vezes são alunos que já são bons de criança, que estudaram em escolas boas desde criança, que têm um raciocínio matemático super legal, que sempre têm notas boas e que melhoraram com esse professor. Não estou dizendo que ele piorou o aluno, não, que ele não melhora o aluno, não. Melhoraram. Mas, sinceramente, é muito mais fácil eu melhorar meus alunos do colégio cognitivo. Pronto, o primeiro lugar em nota, pelo menos, de Pernambuco. Está em um dos primeiros do Brasil. Além de tudo, os alunos sabem que se forem para lá, vão ter que estudar, porque lá não brinca, não. Quer dizer, brincar, brinca, mas lá tem que estudar. Aí é muito mais fácil. Aí pronto, aí tudo que eu disser, eu transformo as pessoas da mesma maneira? Claro que não. Óbvio que não. Mas enfim, meus amores, essas foram as mensagens de hoje. Estudem com alegria. Se vocês precisarem de mim durante a semana, me chamem, tá? Que eu vou agora começar a trabalhar de novo, só que com o Malu. Professor, semana que vem vai ser dúvida de porcentagem e dúvida de progressões? Eu acho que a gente pode deixar progressões para outra, né? Eu tinha dito na semana passada que a gente pulasse mais uma semana, para não ficar muito corrida. Aí a gente deixa de progressões para outra. Certo. E aí, para a semana, a gente tira dúvidas de porcentagem só. Vamos, semana que vem, concentrar só em exercício de porcentagem. Tá bom. Aí, a partir da outra, a gente separa um tempinho para ficar fazendo questões de porcentagem, sei lá, 40 minutinhos, que a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho para ir consolidando, toda semana um pouquinho, e vai andando com os outros assuntos. Está perto de a gente começar a análise combinatória, que é um assunto massa, e que não é bom estar deixando mais para frente, não. Combinatória e probabilidade vão ser as próximas prioridades depois que a gente estudar bem porcentagem. Tá bom? Tá certo. Então tá bom, minha gente. Boa noite para vocês. Se alguém quiser falar, pode falar. Boa noite, querido Arthur. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, minha gente. Obrigado pela aula. Obrigado, senhor professor. Obrigada também, professor. Obrigado, professor. Valeu. Valeu.